Bom dia, queridos. Mais uma vez aqui de volta para mais uma aula, né, da sequência das nossas atividades, nosso conteúdo que está no nosso livro nos esperando. Então, hoje nós vamos dar sequência à unidade, né, da aula passada. Aqui nós temos aula de inglês 7º ano, Ordinal Numbers, e antes que eu me esqueça, wash your hands and stay home. Ordinal Number. Vou ler aqui um depoimento de Kate. Né? Ela fala assim um pouco dela. E perceba que nesse depoimento tem essa palavra, né, que ela está circulada aí, que ela está destacada. Então, é nesse contexto que nós vamos trabalhar hoje o nosso assunto. Dando continuidade, como eu já falei, sobre as datas, né, date. E aqui nós temos uma data e a forma que ela é feita, nós vamos aprender hoje. Então, pay attention ao depoimento de Kate. I am Kate, and I am from Ireland. I love St. Patrick's Day. This holiday is celebrated on 7th of March. My family and I always wear green clothes. And we go downtown to watch the party. Então, aqui a gente está falando um pouco, né, de onde ela é e o que ela faz no dia dela. E nas festas, né, que são celebradas em março, e o que ela e a família usa. E o que é um pouco sobre uma data comemorativa na vida dela. Então, como eu falei, Ordinal Numbers. Aqui eu coloquei um paralelo entre o cardinal e o ordinal. Então, qual é a diferença de um para o outro? Na hora de eu escrever, como é que eu vou fazer? Ordinal numbers, cardinal and ordinal numbers chart. A cardinal number is a number that says how many of something there are. Such as 1, 2, 3, 4, 5. And the ordinal number is a number that tells the position of some time in a list, such as first, second, third, fourth, fifth. Então, aqui está dizendo que o número cardinal, ele fala a quantidade de alguma coisa que existe, né? Como, 1, 2, 3, 4, 5. Já o cardinal, ele é um número que representa a posição de alguma coisa, ou de alguém, né? Numa lista, também quer dizer numa lista. Como first, second, third, fourth, fifth. Aqui dentro do calendário, nós vamos fazer a leitura dos números de 1 a 31, já que estamos falando de datas, né? Então, aqui o março, que é o mês março, né, que está representado aqui para nós fazermos o nosso estudo, a nossa leitura, mas antes eu gostaria que nós fizéssemos uma revisão dos dias da semana, né? Então, aqui, o Sun, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Mais uma vez, vamos fazer a leitura. Sun, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Então, aqui tem só as iniciais, né, do nome, e cada 3 letras representam um dia da semana. Em relação aos meses do ano, esse aqui é o março. Mas vamos lembrar quais são os meses? Né? Month of the years, January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. É só uma revisão dos dias da semana e os meses do ano. Você ainda não entendeu como se escreve, como se fala esses dias, esses nomes,
você faça, como eu sempre peço para vocês, depois da aula, pegue um caderno, vai rabiscar o nome, vai falar esse nome, porque é treinando, treinando, repetindo, repetindo bastante que você vai aprender o inglês. Como eu sempre digo, meus alunos, vocês, né? Não é difícil aprender inglês, de jeito nenhum. Mas se você tem disponibilidade, você chega lá. Até porque as coisas elas são apresentadas para vocês passo a passo, né? Uma coisa de cada vez. E nem agora, nessa unidade, nós estamos trabalhando datas, né? Quer dizer, muitos vocabulários são trabalhados dentro dessa oportunidade, dentro desse contexto. Mas sempre passo a passo. Então, vamos para os números ordinal. Ó, first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, 10th, 11th, 20th, 30th, 40th, 50th, 60th, 70th, 80th, 90th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th, 20th, 31st. Eu quero fazer um paralelo em relação a escrever o número 21 até o 31, como é feito a escrita desses números, até porque na nossa atividade nós vamos precisar desse conhecimento. Perceba que os números ordinais, eles têm a terminação TH, com exceção do first, do second e do third. Então, nós temos, para escrever a palavra 21º, você vai escrever o número 20, como nós conhecemos em inglês, que é 20, e o primeiro é que você vai escrever first. Você não vai escrever 21st. Você não vai fazer dessa forma, que vai estar errado. Você vai escrever o 20, normal, né, o número cardinal em inglês, o 20, 20. E quando se passa para o número 1, é que você vai escrever first, colocar na ordem. Então, aqui você vai fazer as duas formas. O primeiro número você vai escrever ele cardinal. E no segundo é que você vai escrever ordinal. Só lembrando, não é? Ó, 21st, 22nd, 23rd. Com exceção desses números, todos os outros terminam com TH. E outra coisa que a gente tem que prestar atenção nesse estudo. Os números ordinais, eles têm a terminação TH, com exceção do first, que é ST, do second, que é ND, e que third é RD. Qual é a diferença entre o número cardinal e o número ordinal? Então, nós vamos fazer aqui mais um paralelo para você perceber, assim, para você ficar assim, bem certo de qual é a diferença de um para o outro. Ó, pronunciation. Ó, aqui eu tenho o número 4 e aqui eu tenho o quarto. Aqui é o número 6, aqui eu tenho o sexto. Percebam que o número cardinal, ele não tem nenhuma representação a não ser ele mesmo. Já o número ordinal, ele precisa da terminação, as duas últimas letras do nome. Aí você vai dizer assim, eu tenho que escrever as duas últimas letras do nome? Sim. Aí você precisa saber o nome dele, né, na forma, na posição que ocupa, para você representá-lo com as duas últimas letras. Então, aqui eu tenho, ó, 4, 4, 5, 6, 6, 8, 8, 10, 10, 20, 20. O 5 é o 50th, 7, 70th, 8, 9, 90th, 11, 11th, e o
30 é o 30. Então, tem esse som, né? Esse som de assoprar quando você vai falar. 4, 6, 6. Então, tem essa diferença na hora de você fazer a pronúncia desses números. Lembrando que a diferença que tem entre o número ordinal e o cardinal é a presença dessas duas letrinhas que ela fica aí do lado do número, não é? Presta atenção ao exemplo. Então, nós temos, agora nós vamos fazer, depois da aula, que eu passar o link para vocês da atividade, é que eu vou dizer, não é, quais as páginas e atividades que eu vou responder com vocês, como sempre nós fazemos, né? Eu passo o vídeo e depois eu falo lá a atividade e nós fazemos a live para respondermos a atividade e tirar as nossas dúvidas. Bons estudos e até o nosso próximo vídeo.